Olá amigos, olá família, tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que todos os meses eu venho trazendo para vocês. Vídeos esse falando a respeito de comportamento, falando a respeito de família, falando a respeito de dependência química. E esse trabalho é voltado a vocês que passam ou têm essa dificuldade no seu meio, e que através dessas dicas, desse esclarecimento, dessas novas ideias e novas maneiras de pensar, eu venho aqui oferecer a vocês maior possibilidade de vocês fazerem escolhas. Claro, a vida é feita de escolhas e à medida que a gente tem um maior conhecimento, mais capazes somos de fazer melhores escolhas, de fazermos melhores acertos a respeito das decisões que precisamos tomar. E na dependência química, com um dependente no nosso seio familiar, não é diferente. Precisamos tomar decisões, precisamos ser assertivos e tomar a melhor caminho e o melhor objetivo para poder ajudar da maneira mais adequada o nosso familiar dependente. Tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e eu já desenvolvo esse trabalho de vídeos, de dicas, falando a respeito, levando um conhecimento diferenciado para essa categoria de comportamento que é a dependência química. Uma vez que dependência química não é nem tanto as drogas, mas sim o comportamento que a pessoa acaba tendo em relação às drogas e, claro, em relação à vida em si. A forma que a pessoa que entrou no mundo das drogas lida com a vida, de certa forma, foi o motivo que fez ela entrar nesse caminho das drogas. Tá? Então, o meu papel aqui é trazer a vocês informação, trazer conhecimento e um pouco de dicas de comportamento, como você deve agir, como você deve tratar a melhor maneira, claro, dentro do meu conhecimento e dentro do meu trabalho. Tá bom? Eu desenvolvo também um trabalho no Facebook, que é um trabalho pioneiro, onde eu administro uma sala para codependentes virtual. Ou seja, você não tem condições de participar de um grupo presencial de ajuda, então você entra em contato conosco no Facebook e solicita a sua participação nesse grupo. Lá nesse grupo eu acompanho as pessoas, existem as partilhas e todos nós vamos nos entendendo e vamos tendo uma maior opção de estar lidando com essa problemática toda. É um grupo muito bacana, muitas pessoas que têm passado por lá, que estão lá, relatam que têm obtido uma grande ajuda. Se você se considera um codependente, entre em contato conosco lá no Facebook, vai ter o link aqui embaixo na descrição. Você entra em contato que eu adiciono vocês lá e aí a gente bate um papo e tira suas dúvidas também por esse canal. Tem o canal de vídeos, que é esse que você está assistindo, onde já tem mais de 70 vídeos com variados temas, falando a respeito de dependência química, família e comportamento. Inscreva-se, você precisa inscrever-se no canal. Aqui embaixo no vídeo tem uma parte que está escrito inscreva-se. Quando você clica em inscreva-se, você automaticamente será informado de novos vídeos que eu sempre estou fazendo. Então você vai receber uma notificação: Ricardo enviou um novo vídeo. E aí você pode estar assistindo em primeira mão os novos vídeos e estar sempre por dentro de novidades. Tá? Tem também um sininho ali do lado, que acho que é uma novidade. Você vai lá e clica nesse sininho, que é importante também. Compartilha esse vídeo, porque aí você vai estar ajudando nas suas redes sociais, no seu grupo, lá no Facebook, lá no WhatsApp. Você vai lá, copia e cola o endereço aqui na barra de endereço, vai lá e cola. Isso ajuda muito o meu trabalho, porque quanto mais o canal crescer, maior capacidade desses vídeos alcançarem o maior número de pessoas. E, com certeza, sempre vai existir uma pessoa precisando ouvir uma nova palavra,
e tendo um novo direcionamento. Eu agradeço muito todas as vezes que você compartilha os meus vídeos, tá bom? Bom, então já falei bastante de mim, já dei as dicas e hoje eu quero trazer aqui para vocês um vídeo, né, falando a respeito de um assunto bem interessante que entraram em contato comigo hoje lá, uma familiar lá no grupo, né? Ela veio me fazendo um questionamento e isso me motivou a fazer esse vídeo, até porque eu já até comentei isso em outros vídeos, falando do dependente químico, né? Só que nesse vídeo aqui eu quero especificar um pouco mais como é que funciona todo esse comportamento do dependente químico ou do adicto, como é chamado esse dependente. Então hoje eu queria falar para você que é família, queria falar para você que é esposa, queria falar para você que é mãe, que é pai, como que o adicto conseguiu sair da dependência química. Como é que ele conseguiu hoje manter-se limpo e, teoricamente, né, voltou a ter uma vida normal. Aí você vai falar, nossa, então existe essa possibilidade? Sim, com certeza. Eu, particularmente, conheço dependentes químicos que saíram da dependência química. Claro que não estou falando a cura, né? Até porque a dependência química ela é uma doença que precisa ser vigiada todos os dias. Comportamento, o dependente precisa estar sempre atento. Então assim, hoje eu quero falar para vocês dos dependentes que eu realmente conheço, que eu tenho contato e que nas minhas pesquisas, dentro do trabalho que eu realizo, eu venho observando o que fez esses dependentes conseguir se manter afastados das drogas e começar a voltar a se reintegrar na sociedade. Ok? Então vamos lá. Uma das coisas que eu tenho notado com vocês, né, vocês que já acompanham o meu trabalho, é assim. A gente vê muito as esposas e as mães dos dependentes químicos que elas lidam de uma maneira errada com os seus dependentes. Tá? O que acontece? A mulher, naturalmente, ela é um ser mais emocional. Então, mas isso é natural, isso não é nenhum defeito. Só o que acontece? Quando a mulher ela tenta encarar a situação do seu familiar dependente químico pelo lado emocional, emotivamente, ela está incorrendo num erro muito grande. E eu vou explicar o porquê. Tá? Assim, eu não estou dizendo para a mulher não ser emotiva. Eu estou dizendo que, nesse caso específico, você precisa deixar de lado a sua emotividade para você poder ajudar o seu familiar. Porque não adianta você tratá-lo ou querer ajudar ele encarando a situação de uma forma emocional, emotivamente, que você não vai ajudar. Não adianta. Não vai ajudar. Mas é meu filho, é meu marido, é o meu amor. Não vai ajudar. Para você ajudar um dependente químico, você não pode lidar com a situação de uma maneira emocional. Até porque você vai ter que tomar decisões que emocionalmente é muito difícil. E aí, quando você deixa entrar essa parte emocional, você fica limitada e você fica sem força para tomar a decisão que precisa tomar. Tá? Essa é uma questão. A outra questão é, o dependente químico, ele ou não tem, ou o pouco emocional que ele tem é completamente deturpado. Então, você vai tentar se relacionar com esse seu dependente químico emotivamente, emocionalmente, fazendo jogos emocionais, fazendo chantagens emocionais. Só que isso
para o dependente químico não faz sentido. Ele não entende isso. Isso para ele entra por aqui e sai por aqui. Por quê? Porque o dependente químico, ele não é um ser emotivo. Ele não tem emotividade, ou aqui tem, é muito pouca ou deturpada. Ele dificilmente tem empatia pelas pessoas, tá? E o dependente químico, ele tem, o que ele tem no lugar de tudo isso? A única coisa, e isso dependendo da situação acaba servindo de ajuda para ele, a única coisa que o dependente químico tem muito forte é o foco. Isso mesmo, foco de atenção, foco em algo. E esse algo, obviamente, é a droga. Como é que funciona isso dentro da cabeça do seu dependente químico? E eu estou falando isso até para você poder entender o porquê ele faz o que ele faz. Porque você, né, ou chegam para mim e falam assim, mas são coisas que eu ouço lá no grupo, que as pessoas falam, que comentam. Por exemplo, teve uma esposa lá que chegou e falou, puxa, meu marido, ele ficou internado 10 meses, que é um tempo bem razoável, é um tempo que já teoricamente a pessoa já está bem desintoxicada, está com a mente um pouco mais menos alterada, e ela teria uma chance de começar a desenvolver um trabalho. E ela disse que depois de 10 meses que ele está internado, no terceiro dia que ele saiu da clínica, ele voltou a usar droga. E ela fala, eu não consigo entender. A outra pessoa fala, ele estava limpo há mais... Não, ele não estava limpo. Ele saiu da clínica, ficou 15 dias limpo, a gente saiu, foi para a festa, parecia que estava assim, em tremenda harmonia, e de repente ele falou, eu vou ali comprar um cigarro e já volto. E de repente foi usar drogas. E aí a pessoa fala, como é que ele podia estar aqui e parecia que estava tudo bem, e de repente deu um estalo e ele largou tudo e foi para as drogas. Aí a pessoa chega e fala, mas tem o nosso amor, que era uma coisa muito linda, que a gente se dava super bem, tem os nossos filhos maravilhosos. Como que ele pode olhar para os nossos filhos e deixar eles de lado a troco de usar drogas? Justamente por isso que eu estou falando. Porque o dependente químico, ele não tem empatia, ele não tem emotividade suficiente para ter esses relacionamentos emocionais. Ou ele acabou perdendo isso justamente no momento que ele entrou nas drogas. Tá? Quando você tem todas essas dúvidas e você fala, eu não consigo entender, porque mesmo ele tendo tudo de bom, ele ainda volta a usar drogas, o que acontece? E eu vou explicar isso aqui para você. Quando seu familiar usou drogas pela primeira vez, e eu vou falar isso até para você entender como que funciona a parte comportamental e cerebral da pessoa, o que aconteceu? Existia o antes e o depois do uso. Então você tem que classificar o seu familiar dessa forma. Quem era o fulano antes e quem é o fulano depois. Porque você não pode tratá-lo hoje como você tratava ele antes das drogas. É isso que é muito importante você perceber. Tá? Então, você tem que esquecer aquele passado, você tem que esquecer que vocês se davam bem, que era assim, que ele era amoroso. Não que deva esquecer, mas você não pode usar esse referencial para você tratar ele hoje.
Porque hoje, se você quer ajudá-lo, você precisa tratá-lo de uma outra maneira. E essa maneira é compreendendo como que ele funciona. Então, voltando. Quando o seu familiar usou a droga pela primeira vez, o cérebro dele, a mente dele, ela tinha conexões. Ela tinha lembranças, ela tinha sensações, como qualquer outra pessoa normal. A gente recebe estímulos do mundo através dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, gosto. E até então ele tinha uma representação mental dentro dele, onde ele dava algumas prioridades na vida dele. Como é que é isso? Quando a pessoa tem uma prioridade e ela fala assim: eu quero estudar para ser alguém na vida. Ela tem uma representação mental disso. Ela tem um filme, ela tem uma imagem, ela tem um quadro, onde ela se vê naquela situação. Ou a pessoa pensa: eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou constituir uma família, e ela tem um quadro daquilo dentro dela, que essa representação interna é que motiva ela a dar o próximo passo, a acordar no dia seguinte para ir trabalhar, para chegar nesse objetivo. Acontece que quando essa pessoa usou drogas, aconteceu uma coisa muito louca dentro da cabeça dela. O poder de... como é que eu posso dizer? O poder de dominação da droga dentro do cérebro da pessoa é uma coisa tão grande que ela pega os hormônios e ela aumenta de uma forma tão grande as sensações de prazer. E aí, o dependente químico, ele cria um quadro mental daquele primeiro uso que ele fez das drogas. E aquela vez que ele usou, a primeira vez, vai ficar guardada no seu sistema mental, na sua psique, como uma referência de uso de droga. Agora, o interessante é que essa referência, essa representação mental do uso, normalmente ela só vai acontecer uma única vez. Por quê? Porque ele vai associar esse uso a um momento que ele estava, então foi um momento de intenso prazer, foi um momento que os sentidos afloraram e ele recebeu uma quantidade de dopamina muito grande e aquilo deu um prazer imenso, um êxtase. E aquilo impressionou de uma tal maneira o seu sistema mental, o seu processamento cerebral, que isso se sobrepôs ou ficou por cima de todo e qualquer objetivo que esse dependente químico tinha. Ou seja, se ele tinha objetivo de estudos e ele tinha lá uma autoimagem disso, essa imagem sensacionalista, vamos dizer assim, do uso de drogas, ela vai se sobrepor. Se ele tinha objetivo de casar, ter uma família e assim vai, aquela imagem do uso vai se sobrepor. Então, teoricamente, o cérebro dessa pessoa dependente, ela tem única e exclusivamente uma representação mental daquele primeiro uso. E isso é o que vai motivá-lo dali para frente. E isso, no meio da dependência química, é dito como se fosse a memória eufórica. Ou seja, tudo aquilo que está associado a essa memória, a essa lembrança, vai motivá-lo a ir buscar a droga. Tá? Então, vai guardando essas informações que a gente vai estar chegando num ponto comum a isso, né? Então, como eu estou dizendo, essa imagem ela vai dar o foco de atenção do dependente químico.
E é claro, isso vai matar todas as possibilidades de sentir uma empatia pelas pessoas. Por quê? Porque na cabeça dele, o único objetivo dele é a droga. A questão é, ele nunca mais vai sentir o mesmo prazer que ele sentiu na primeira vez. E aí é que o grande erro, ou o grande engano, ou a grande ilusão que as drogas acabam criando na pessoa é que ela vai sentir novamente aquele prazer. Então, ela sempre que ela usa a próxima dose, ela está atrás daquele primeiro prazer que ela teve, que está cheio no seu sistema mental. E isso acaba respondendo aquela pergunta que todos fazem. Mas será que ele não percebe que ele está se matando? Será que ele não percebe que a droga está fazendo mal para ele? Ele não percebe. Aí é que está. Então, tira essa pergunta do seu questionário, porque eu já estou respondendo aqui. O seu dependente não sabe ou não entende que aquela droga está fazendo mal para ele. Porque ele usa a droga pensando no primeiro uso que ele teve, não na consequência que ela está fazendo agora para ele. Vocês estão entendendo? Então, essa já é uma pergunta que está respondida para você. Ah, por que ele usa mesmo estando morrendo? É por causa disso. Tá? Então, essa é uma informação para você poder estar trabalhando aí com o seu parente. Ok? Aí assim, se você for pensar, tudo que você colocou foco na sua vida, o que aconteceu? Você conseguiu, não conseguiu? Você queria emagrecer, você colocou foco, colocou um objetivo, o que você fez? Você foi para a academia, você começou a se alimentar melhor e você emagreceu. Você quis se formar em algo, o que você fez? Você começou a ler, você começou a estudar, você fez um curso e você conseguiu. Então, se você observar na vida, uma das coisas que dirige a nossa vida é o foco de atenção. E o foco de atenção do seu dependente não é você, não é o seu filho, não é a família, não é ninguém. São as drogas. Então aqui eu respondo uma outra pergunta. Será que ele não se preocupa com a família, com o filho, com a mãe? Não, ele não se preocupa. Porque o foco dele é usar droga. É conseguir o objetivo de sentir aquele desejo, aquele prazer que ele teve na primeira vez que ele usou. Então vamos lá. Você tem que esquecer, então, de viver um amor com seu dependente químico. Não necessariamente. Mas você precisa entender que enquanto ele não entrar num processo realmente de recuperação, qualquer coisa nesse sentido é ilusão da sua cabeça. Tá? Você quer resgatar os velhos tempos maravilhosos que nós tivemos? Desculpa. Enquanto ele não entrar num processo sério de recuperação, você não vai ter isso. Isso é ilusão da sua cabeça. Ou é falta de conhecimento. E é algo que eu estou vindo aqui falar hoje para você. Tá? Então assim, voltando no funcionamento do dependente químico e como esse foco de atenção que ele tem pode ser útil para ajudá-lo a sair dessa situação de dependência química. Claro, eu não estou aqui só para te desanimar ou para dizer que a situação é ruim e vamos lá. Não. Eu tento nos meus vídeos sempre trazer alguma dica e o que você, família, pode fazer para ajudar o seu dependente.
Como eu disse no começo do vídeo, todos aqueles dependentes que eu conheço hoje e que eu até me relaciono com eles, e que conseguiram sair da dependência química e hoje estar em recuperação, o que aconteceu? Olha só que interessante. Ele conseguiu duas situações. Olha só que interessante. A primeira situação. No momento, eu conheço um caso, tá, de um dependente químico de álcool, tá? Ele era alcoolista e era uma pessoa que estava assim, acho que há 20 ou 30 anos, já dependente, e levava uma vida miserável, e a família vivia assim em papos de aranha. Só que aí o que acontece? Um belo dia, eis que esse dependente químico se viu à beira da morte. Aí é que tá. Mas qual que é a diferença? E é isso que, muita atenção nisso que eu vou dizer agora, porque essa é uma das chaves para poder ajudar o seu dependente. Uma das coisas interessantes que eu acabei aprendendo, né, nesse tempo que eu estou trabalhando com dependência química e observando os comportamentos, é que por que o dependente químico não consegue perceber que ele está se destruindo? Não é mesmo? Isso é uma pergunta que não sai da cabeça de todos nós. E aí, de repente, uma das coisas que eu percebi é assim. O dependente químico, ele tem uma autoimagem como qualquer pessoa tem. Nem sempre você é a pessoa que você imagina ser, a sua autoimagem. Algumas pessoas, por exemplo, se acham lindas e maravilhosas. Outras pessoas se acham feias e horrorosas. Mas, de repente, não corresponde ao seu estado físico. Então, esse senso de quem você é uma coisa interna, é uma coisa nossa, pessoal. E isso, com o dependente químico, é a mesma coisa. O dependente químico, quando ele está na ativa, quando ele está no uso, ele tem uma autoimagem dele autossuficiente. Ele tem uma autoimagem dele bem. Ele tem a lembrança dele bem fisicamente, o corpo bacana, rosado, bonito, penteado. E ele não consegue olhar para ele, até porque a droga altera a percepção psicológica dele, e ele não consegue perceber que ele está magro, que ele está na sarjeta, que ele não come, que ele está cagado, mijado. Ele não consegue ver isso. É isso que é a sacada que eu acabei percebendo. Então, isso faz com que ele não perceba quando ele está usando o mal que ele está tendo, ou que ele está se auto-infringindo. Então, voltando nesse caso do alcoolista, ele teve uma experiência, e quando ele teve essa experiência, ele estava sóbrio, porque às vezes ele ficava alguns dias, onde ele quase morreu. E quando ele teve essa percepção de perder a vida dele, e era uma consequência do álcool que ele bebia, ele chegou na família dele e falou assim: olha, eu não quero morrer, eu preciso de ajuda. E aí a família dele internou ele, e hoje ele já está há mais de 10 anos limpo. E aonde eu quero chegar com esse exemplo? Ele tinha uma imagem, como eu falei, a memória eufórica na mente. Só que o que aconteceu? Quando ele se viu à beira da morte, aquela sensação ou aquela experiência criou uma outra imagem mental que acabou se sobrepondo ou sendo mais impressionante dentro da cabeça dele do que o uso. E isso o motivou a sair da dependência química. Olha que curioso
como que a mente funciona e como que a gente funciona psicologicamente. Essa é uma situação quando a pessoa se percebe e algo a impressiona de uma forma que isso seja maior do que a imagem ou a memória eufórica que ela tem. Um outro caso, ou outros casos que são mais comuns, né? Até porque a pessoa ela tem uma, como é que eu posso dizer, algo interno dentro dela que a motiva a ir por esse caminho, é o seguinte: todos os dependentes químicos que eu vi saindo das drogas, eles conseguiram colocar um objetivo de vida. Isso mesmo. Eles por eles mesmos. E eu vou dizer para vocês como é que é isso. Se você reparar, normalmente, o dependente químico, ele é uma pessoa um pouco relaxada, é uma pessoa que na maioria das vezes começa muitas coisas, mas não termina, é uma pessoa que na sua vida normal não tem muitos objetivos, não tem muitas aspirações, quer levar a vida no vai da valsa. Esse mais ou menos é o perfil do dependente químico, que é o comportamento, que é o seu comportamento. E claro, as drogas vão aumentar ou exacerbar isso. O que acontece é o seguinte: ele vai para a recuperação ou ele vai para uma clínica, e isso eu estou falando até em relação àquilo que eu falei no começo do vídeo, onde a pessoa acaba indo ou internando o seu dependente, quando ele sai já volta a usar drogas. E o que acontece? É isso que eu estou querendo dizer. Ele vai, ele é internado, ele fica lá, e quando ele sai, pode até ser que ele não queira mais usar drogas. Pode até ser que ele queira entrar numa recuperação. Mas o que acaba acontecendo? Ele não tem nenhum objetivo de vida. Então, o que acontece? Como é que você dá o próximo passo na sua vida? O que te motiva a acordar todos os dias, 5, 6 horas da manhã, encarar a condução, ir para o trabalho e ralar? É porque você tem um objetivo. Tudo bem, você tem conta para pagar, eu também tenho, mas então você tem o objetivo de pagar as contas. Agora, se você não tivesse nenhum objetivo na sua vida, que motivação você tem de fazer alguma coisa? É exatamente isso que eu estou querendo dizer. O dependente saiu e ele volta para o mundo. Ali. E aí, como é que vai fazer? Ele vai se reintegrar na sociedade? Não vai? Ele vai estudar? Vai voltar a fazer faculdade? Vai arrumar um emprego? Não sei se isso tudo adianta. E claro, você vai ter que analisar o caso específico do seu familiar. Mas, se ele saiu e quer se reintegrar novamente na sociedade, ele vai precisar, ele mesmo, ter um objetivo de vida. O que eu quero fazer da minha vida? E os casos que eu conheço, então, por exemplo, eu conheço um caso que o cara era tipo o chefe lá do tráfico, e de repente ele saiu, e aí é claro, a gente nem adianta falar em detalhes, ele entrou na recuperação e o objetivo dele foi recuperar a família dele. Então, hoje, depois de quase 20 anos limpo, ele pensa todos os dias que ele tem que manter a família dele unida. Então esse foi o objetivo que ele colocou, ou que ele sentiu que seria necessário para ele. E isso faz com que todos os dias ele viva o só por hoje, e hoje ele vai fazer com que a família dele fique unida. Tem outro caso que eu conheço,
que o cara estava lá internado e aí a gente bateu um papo e eu estava falando sobre objetivos, estava até tocando nesse assunto que eles precisam de objetivos e aí esse meu amigo hoje, né, falou para mim, olha, sabe qual que é o meu objetivo? Eu quero fazer um curso, eu quero me formar e eu vou sair do país. É claro, eu estou falando de um modo geral, até para talvez não identificá-lo. E ele é um cara que já está mais ou menos uns 3 anos limpo, e é impressionante a mudança que ele teve. Hoje ele já está falando uma outra língua, de um país completamente doido, tá? Ele está fazendo uma formação, e ele fala para mim, eu vou fazer faculdade nesse país. E isso foi o objetivo que ele tirou de dentro dele e fez ele ficar limpo. Conheço casos do dependente químico que o objetivo dele é ajudar as pessoas. Eu não quero que mais ninguém passe por essa situação, então eu vou fazer uma diferença na vida das pessoas. Então, o dependente químico ele acaba desenvolvendo programas, desenvolvendo sites, desenvolvendo coisas que motivam ele a dar o próximo passo e tirar aquele foco de atenção do seu uso de drogas. Porque se vocês perceberem, os objetivos de vida, eles acabam se sobrepondo naquela memória que ele tinha de usar a droga. Então, quanto mais ele reforça esse objetivo e mais ele consegue, mais isso se sobrepõe ao uso e isso vai enfraquecendo aquela memória. E claro, quanto mais tempo ele passa sem usar, mais ele alimenta boas lembranças, boas conexões neurais, bons comportamentos e a chance de ter uma recaída é muito menor, tá? Enfim, eu conheço vários casos e na maioria das vezes, até para, vamos dizer assim, para a gente ir para os finalmente aqui do vídeo, a maioria dos casos em que o dependente químico conseguiu entrar num processo bom de recuperação e se manter limpo, é que ele conseguiu ter um objetivo. Tá? Agora sim, o que você, família, pode fazer para ajudar ou tentar ajudar o seu dependente químico? Primeiro, você precisa parar de tratar a sua situação de uma maneira emocional. Mas eu sou mãe, o amor incondicional. Mas eu sou mulher e o nosso amor. E não sei. Esquece. Agora, pelo menos nesse momento, você precisa ajudá-lo. E não é agindo dessa forma que você vai ajudar. Eu prefiro amar e ter amor incondicional. Beleza, pode continuar. Mas com certeza isso não vai ajudar. Você pode fazer uma escolha. Não, eu quero ajudar e eu quero fazer o que precisa ser feito. Maravilha. Deixa um pouco de lado esse lado emocional e seja objetiva. Você quer ajudar o seu dependente químico, você precisa ser prática e você precisa ser objetiva. 1 mais 1 é 2. Pão, pão, pedra, pedra. Você quer ajudar? Só tem esse meio, não tem outro meio. Objetividade, prática, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Tem que internar, vamos internar. Não tem que internar, então não vamos internar. Tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, tem que dar aquilo. É isso, ajudar dependente químico é prática e objetivo. É assim que você vai ajudar. Essa é uma situação. A outra situação é, como eu disse, se o foco do seu dependente e de todos os dependentes é usar a droga, você tem que fazer tudo que for possível para não fazer com que ele lembre
de droga, ou que lembre do antigo comportamento que ele tinha quando estava na ativa. No caso, se o seu está em recuperação, então aí é que entra o papel da família se transformar para criar um novo ambiente para o seu dependente químico. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas você não quer ajudar? Ah, você não quer ajudar, aí é outra história. E, finalmente, né, vocês precisariam identificar no seu dependente químico uma aspiração, algo que talvez você conhecesse nele antes dele começar a usar drogas e tentar resgatar esse objetivo antigo que ele tinha hoje, para ver se isso o motiva a falar, puxa, é mesmo, eu antes queria ser isso, eu antes queria fazer aquilo, eu antes queria... Aí você tenta fazer isso. Ah, meu dependente saiu da clínica e a gente tem que arrumar um trabalho para ele porque ele não pode ficar desocupado. Isso funciona? Não sei. Não é assim. Você não impõe um objetivo de vida para ninguém. Mas você pode trabalhar essa ideia de tentar resgatar algo que ele já tem lá dentro dele e que talvez esteja esquecido. Ah, ele tem que fazer faculdade para ser alguém na vida. Meu, sai dessa. Talvez faculdade não seja bom nem para quem não lida com drogas hoje em dia aqui no Brasil. Imagina para quem está num processo de recuperação. Está entendendo? Então essas são as 3 situações que hoje você, família, pode estar fazendo para ajudar o seu dependente químico. Entendendo toda essa dinâmica que eu passei aqui no vídeo, coloque isso na sua cabeça, porque não tem outro jeito. Você precisa entender que existe uma maneira certa e adequada para lidar com o dependente químico. E não vai ser emocionalmente, não vai ser com pena, não vai ser com aquilo que você acha que é o mais adequado que você vai conseguir. Frequentar um bom grupo de ajuda presencial. Se não tiver condições, participa do nosso grupo online. Seja prática e objetiva. Evita colocar ele no foco das drogas e motiva ele ter um objetivo, mas que venha de dentro dele, não o objetivo que você acha que seria o mais adequado para ele. Tá bom? Agradeço de coração a sua atenção, obrigado por prestigiar o meu trabalho e, novamente, você quer ajudar o nosso canal? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, nos seus grupos, no seu WhatsApp, que quanto mais o canal cresce, maior chance dessa mensagem chegar a mais pessoas. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e que Deus continue abençoando a nossa vida e trazendo saúde e toda a prosperidade que a gente merece e faz todos os dias por merecer. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.